Agora, mas isso mais do que qualquer coisa, o que influenciou foi o estado, né, em que você estava. E eu te falo isso porque eu, diferente de você, eu nunca expus exatamente quais situações. Mas situações muito ruins que eu passei por falar de jeito que eu não deveria ter falado, e tal, eu também estava sob influência De de drogas. drogas. E aí deu errado. E aí, uma das coisas que aconteceu uma vez, eu me lembro que eu fui dormir, eu não estava ligada que eu tinha falado, não estava ligada nem que eu tinha falado, nem sobre aquilo. E no dia seguinte eu acordei, estava tudo explodindo, e aí eu fui lá ver os meus vídeos e eu falei, caramba, eu não lembro disso. Sim. Já estava bem no final, bem na época antes de começar o tratamento, então já estava no pico do problema. E realmente, depois que eu dei essa. Que fiquei limpa, né, e tal, diminuiu muito as chances de eu falar algo de forma tola. Sim, sim. É, Você não, sente isso as também, drogas, né? assim, se você abusar das drogas como eu tava abusando, você tá jogando um jogo perigoso, né? Que não Ainda era mais. pra ser, né? Não era pra gente fazer essas cagadas, É, né? não era, não era. É um erro meu, assim. É por isso que eu não fiquei puto com ninguém, ou puto com a vida, ou puto com Deus, aí, digamos assim, porque eu conseguia olhar pro meu passado e enxergar que claramente eu tava num caminho autodestrutivo e um caminho errado, né? Então, talvez, o que eu passei, talvez era o que eu precisava passar para eu poder evoluir, Atinar. né? E aí eu parei de fumar e agora eu tô mais consciente. O foda de parar de fumar é que tudo que você ou parar de usar muita droga, né? Tudo que você tava represando de autoconsciência, Hum. começa a bater na tua porta, depois você fica limpo, né? Porque Você você faz terapia? não faço. Pô, esse é o próximo passo, hein? Segunda-feira eu vou É? lá, vou lá. É, tô indo. Eu sou muito receoso com esse negócio de Eu terapia, imagino. porque minha mãe é psicóloga e aí eu falava, pô, minha mãe é psicóloga E, pô, não, e não olha. acho que ela tinha condição de me ajudar agora nisso. E aí fica um preconceito bobo com a profissão, entendeu? Mas eu tô repensando isso. É muito, eu penso, porque eu sou uma entusiasta de terapia, eu faço, sei lá, 10 anos, e é a única coisa que me segurou a vida inteira e o que possibilitou eu não ter caído em todas as vezes que eu deveria ter caído e não levantado foi isso. Mas eu penso muito assim, ó, faz parte do processo terapêutico você pensar que só funciona a terapia se você fizer com alguém que sabe mais que você, que é mais ajustado que você e que é melhor que você, chegar à conclusão, na nossa própria arrogância, de que essa pessoa não está disponível para nós. Uhum. Então, eu tenho um amigo que fala, não, eu só vou fazer se for com o Jordan Peterson. Entende? Aí eu falo, faz parte do processo terapêutico você não ter o Jordan Peterson para fazer a sua terapia. Sim. E você sentar com alguém que não é o Jordan Peterson e você saber, na sua cabeça, né, na sua percepção, que essa pessoa não tem tudo que você tem de bagagem, não sabe o que você sabe, mas conseguir ver daquela troca ali com uma pessoa que você não esperava que te ajudasse, uma ajuda. Entende? Sim. Faz parte. Porque o processo terapêutico tem uma lógica que é útil, né, para as Sim, pessoas. muito. E nada, ainda que não tivesse, ainda que você pega um cara ruim, ainda que nada é um momento para você falar por uma hora com alguém. E nós, adultos, já temos menos amigos a essa altura da vida. Então, nada poder falar, né? Poder botar para fora um pouco, eu acho que é um negócio essencial. Esses 10 anos que você faz terapia, você tá com a mesma pessoa? Não. Você vai trocando? É bom trocar? Como que funciona esse negócio Então, de... assim, eu comecei a fazer terapia. Acho que a primeira vez que eu fiz, eu era criança. A minha avó, a mãe do meu pai que me criou, me levou. Como meus pais são separados desde que eu sou muito novinha, eu nunca nem vi os dois juntos. Em algum momento da vida, ela encanou que eu não lidava bem com isso. Eu não sei te dizer se eu lidava bem ou não, porque eu era criança. Mas eu sei que eu fui na tia Renata Costa, eu lembro dela. Fui algumas vezes. Algumas vezes, né? Fui por um período. Mas era aquilo, a gente não tinha muita grana, muito recurso nem nada, então não pude ficar lá muito tempo. E aí depois eu comecei a ir por causa do transtorno alimentar. Eu tive compulsão alimentar real. Não essa compulsão que a gente ouve a galera, sei lá, aqui despirocar no bolo e falar, tô compulsiva. A minha era real. Eu comia comida do lixo, do tipo, daquela coisa de comer pra caramba, daí jogar tudo fora, falar, nunca mais vou fazer isso. E aí ir lá no lixo no dia seguinte comer, e eu roubava comida, e era um negócio absurdo. E eu fui ganhando peso ao longo da vida, e aí eu procurei por isso. Mas na época também, como não tinha muita grana, não tinha muito como fazer isso, era aquilo, né? Pô, pega aquela do plano, que aqui dá, não vai toda semana e tal. E depois, ainda por esse problema, eu acho que eu tinha 20 anos. 21, 22, por aí, quando a minha avó e meu pai me ajudaram, e aí eu comecei a fazer toda semana com uma pessoa que eu curtia demais. Depois de tentar algumas. Fiquei com ela por mais ou menos uns 2, 3 anos. Aí, assim, isso que eu vou falar agora é só da minha cabeça. Não sei se os psicólogos falariam a mesma coisa. Tá. Mas o que eu senti é o seguinte: chega um momento na terapia que você fala, cara, não tá mais dando caldo. Não tá mais dando caldo. Como que você percebe isso? Eu saía As de lá conversas?
sem nada, assim, sem nenhum insight, sem nenhuma coisa pra pensar, sem nada me incomodando. Porque pra mim foi sempre muito nítido que o processo terapêutico tem que ser desconfortável, de alguma forma. Se eu vou lá pra bater papo, pô, eu prefiro bater papo com uma amiga. A gente compra os 200, 300 reais da sessão aqui em cerveja e a gente bate papo. A ideia não era essa. Então, quando eu saía de lá, sem estar incomodada, sem estar trabalhando nada, eu sentia que já tinha ido, já tinha dado. E aí, a gente passa, né? Você vai ver quando você começar a fazer, a gente passa pelo processo de falar, começar a não querer ir, falar, não tem nada pra falar hoje, o que também é uma bobeira, porque hoje eu entendo que mesmo no dia que eu não tenho nada pra falar, vai e fala, eu não tenho nada pra falar, vai sair alguma coisa daqui. Mas enfim, começava isso a ser muito repetitivo, aí eu via que eu tava pulando sessões demais, desmarcando muito e tal, e quando ia não tava legal, e eu falava, pronto, aqui já deu. Entendi. E aí ficava algumas semanas sem, alguns meses sem, e aí falava, vou procurar outro, porque não adianta, a corda aperta no pescoço, você fala, preciso. Você se apega à pessoa depois que você fica 3 Zero. anos falando com ela? Eu, zero. Zero, porque até uma coisa assim, eu sei que isso é do código de ética do psicólogo, mas a ideia é que você não saiba absolutamente nada sobre ele fora daqui. Entendi. E isso, sem saber da questão ética toda, sempre foi uma coisa que eu prezei. Então, assim, se em qualquer momento a psicóloga falasse comigo como se fosse de um jeito mais amistoso, não profissional, já me dava um... Não é isso que eu Estamos indo quero. pro caminho errado aqui. Exatamente, porque eu Entendi. precisava que ela fosse completamente... Objetiva. fora do contexto. Então, não teria chance de eu chamar minha psicóloga para uma festa. Vai ser o batizado de não sei quem. Ou, sei lá, na época não tinha redes sociais, assim, do jeito que é hoje. E é uma coisa que é um pequeno preconceito que eu tenho. Eu não conseguiria fazer terapia com alguém que eu acompanho na rede social, que eu vejo na rede social e tal. Você vai começar a analisar ela, né? Isso, esse é o ponto. Porque em algum momento a gente fica tentado a falar, tá, tô falando de família. Como será a família dela? Entendi. E o ponto é, não importa como é a família dela. Porque não é o testemunho dela que vai me tratar. É o que ela sabe do ponto de vista técnico. Entendi. Então, aí, beleza. Eu fui trocando de tempos em tempos nessa medida de sentir assim. E quando o problema com o álcool e tudo mais pegou muito antes da pandemia começar, o meu psiquiatra me indicou uma psicóloga que eu tô até hoje, gosto muito. E eu nunca a vi pessoalmente, porque a gente faz online desde a pandemia, né? E funciona online Cara, legal? eu tinha um puta preconceito com isso também. Eu falava, não, tem que olhar no olho, ela tem que poder ver, sei lá, minha mão mexendo, seja o que As for. expressões, tá? Mas, cara, puxa, me dei muito bem, porque uma das coisas que quem faz terapia passa é aquela coisa de falar assim, nossa, hoje, pô, tem que me arrumar, tem que sair, tem que ir até lá. Entendi. São Aí 40 minutos são dirigindo. obstáculos, né? Exatamente. Então, eu já tive uma psicóloga, por exemplo, uma época muito boa, mas que era muito longe, e realmente isso era uma questão. São Paulo, né? São Paulo, muito longe, é 1h30. Sim. E aí eu falava, não, cara, hoje não dá. E principalmente nessa época trabalhando pra caramba, não dá. Então a gente faz online, e aí, assim, o legal de fazer online é que eu posso fazer realmente qualquer parte. Então, tempos atrás eu precisei viajar, tava na estrada, dirigindo, boto aqui o celular, dirigindo, vou fazendo com ela aqui. Se tiver corrido, faço assim, não é o ideal, mas melhor do que não fazer. Sim. Se eu tô viajando, a gente liga online, eu faço de lá e funciona muito bem. Essa é a beleza do online, né? Realmente é muito prático. Você pode fazer a Exatamente. hora que você quiser. Você tem todo mundo anda com o celular, né? Exatamente, então funciona. E aí, ao longo desses anos, então é o que eu te falei, hoje, só hoje, não 6 anos atrás, só hoje, do tipo, nos últimos 6 meses, eu, pela primeira vez, depois de 10 anos nessa, entendi que no dia que eu não quero ir, porque eu não tenho nada pra falar, é pra ir sim, porque dá. Entendi. E é do nada, é você falar, não tem nada pra falar. E ela fala, não, beleza, e o que você fez hoje? Aí você fala, sei lá, hoje eu fui pra não sei onde, pô, esse negócio de trânsito é um negócio que me tira do sério. Pronto, ela já pegou aí. Entendi. Então vamos falar disso. Aí não é que ela vai tratar isso, mas é que na tua fala ela vai pegar alguma coisa ali que isso vai desenvolver a conversa toda de vocês e, sei lá, de repente, na loucura, você vê que uma coisa que você deixa transparecer no trânsito, na verdade, tem a ver com uma pira que você tem da tua infância que você já desenvolveu com teu primo, sabe? Sei. Então, é assim, o tempo todo. Vale muito a pena porque é alguém fora do teu convívio. Ela não tá te julgando, e isso é muito importante, porque por mais que você tenha um amigo que você ame muito, é impossível que você não tenha um pouquinho de medo, um pouquinho de pesar porque com você o julgamento. Tem que conviver com ele também, né? Exatamente. Sim. E você pode botar a tua fraqueza ali, porque isso não... Porque é uma coisa que eu tenho muito. Como eu tendo a ter essa coisa de ajudar as pessoas à minha volta, eu normalmente vou ter receio de demonstrar algum tipo de fraqueza para um amigo, porque eu não quero que ele pense que essa fraqueza me impede de ajudá-lo em algo. Entendi. Entende? Entendi. Então, não é uma coisa de não mostrar a fraqueza por qualquer momento, por qualquer motivo de... Vaidade. É só porque eu penso, cara, como que eu vou falar para ele que eu tô nesse problema aqui, sei lá em casa, sendo que ele conta comigo
pra desabafar os problemas da casa dele. Eu não quero deixar de servi-lo. Entende o que eu tô querendo dizer? Entendo, mas não tinha que ser recíproco na amizade? Poderia, né? não. Eu nem tô falando isso como uma coisa boa. Tô dizendo que é um erro meu. Tá, entendi. Não, tudo Entendeu? E aí, assim, esse erro meu na terapia... Porque a pessoa lá não é sua amiga? Não, assim, não é minha amiga, não vai precisar de mim pra nada. Ela tá ali pra servir aquele momento. E já aconteceu de você pegar um profissional que não era legal? Porra, já muito. Esse negócio da compulsão alimentar, na época, eu tinha a compulsão e eu tinha, sei lá, 20 quilos mais do que eu tenho hoje. E eu não gostava do corpo que eu tava. Eu não gostava da minha aparência. E eu nunca tive uma visão distorcida. Eu não me via maior nem nada disso. Eu não achava que eu era gorda, nada disso. Eu só não gostava daquele jeito. E eu sabia que dava pra ficar como eu tô hoje. Porque o que eu queria não era uma coisa irreal. Eu não queria ter pernas de Gisele Bündchen. Eu sou baixinha, eu sou quadradinha, eu nunca vou ter. Não era isso que eu queria. O que eu queria era não estar daquele jeito. Então, quando eu procurava uma psicóloga e falava, eu não quero estar desse jeito, pô, eu passei por uma psicóloga que ficou naquela de me botar na cabeça, não, mas você precisa se aceitar desse jeito, você tem que ficar desse jeito. Porque... E aí ela me mostrava, às vezes, a foto de alguém, olha aqui como ela é gordinha e tá na praia feliz. Aí eu falava, não, eu entendo, e, pô, more power to her, tá tudo bem, mas não é o que eu quero. Sim. Então, sim, acontece de você não conseguir... fazer com que a pessoa entenda o que você está falando. Sim. Agora, tem também, Monark, isso é muito importante na hora que você está começando com o profissional, não dá para ser tudo trocando muito rápido por essas coisas sem análise. Porque uma coisa é você sentar uma vez e falar, tá, por exemplo, nesse meu caso, pô, queria ser mais magra, a pessoa falar, não, mas... E aí você fala, tá, calma, eu vou tentar te explicar de novo, e de novo, e de novo, para ver se você não está entendendo o que eu estou falando no geral. Porque se a cada coisinha também que com o psicólogo você falar, ih, isso aqui não tá legal, você já sair... Você não para. Entendi. Aí fica meio que você querendo sabotar porque você não quer, né? Esse negócio do, pô, não tá dando mais caldo. Mas calma, há quantas sessões não tá dando mais caldo? Entendi. Porque uma coisa não tá dando mais caldo nas 2 últimas. E ela é humano também, né? Exatamente, às vezes também. Exata. Agora, o negócio pô, já faz 6 meses, 3 meses, toda semana, e eu não tô tirando nada de lá, daí eu acho que já dá pra questionar. Entendi. Mas você vai num psicólogo, você não vai num psiquiatra, você não... Então, porque eu, na verdade, tenho os dois, são coisas diferentes. Tem psiquiatras que fazem o processo terapêutico também. Entendi. O meu, inclusive, faz, mas não faço com ele. O psiquiatra, ele é médico, ele fez medicina e ele pode prescrever medicação. Então, por exemplo, com o problema do transtorno alimentar ou do alcoolismo, eu fui a um psiquiatra para que ele me prescrevesse medicações para ajudar no processo. Acontece que a medicação, ela não resolve os problemas desse tipo. Então, você precisa fazer... Eu costumo dizer para os meus pacientes, por exemplo, que é como se você pudesse ser ajudado, ter uma mão te empurrando um pouco, enquanto você resolve o cerne do problema. Exemplifico. Então, assim, o negócio da compulsão alimentar, depois de muitos anos de terapia, eu vi que era uma questão muito forte da minha infância, de ter passado muita dificuldade, de não ter tido o que comer por muito tempo. Então, eu lembro da minha mãe falando para mim, quando eu ia na casa de um amiguinho, de um priminho, ela falava, come tudo que você puder lá, porque chegando aqui não vai ter. E essa mensagem, no geral, ficou gravada em mim. Pode crer. Então, eu levei essa mensagem para a vida e foi muito difícil sair disso. O psiquiatra, quando me prescrevia alguma coisa para esse urge de comer, esse impulso de comer, aquilo resolveria enquanto eu estaria tomando a medicação. Mas se eu não resolvesse esse pensamento instalado na minha cabeça desde a infância, quando eu parasse a medicação, ia parar o efeito. Sim. Então, o psiquiatra fez esse trabalho com a medicação e, enquanto isso, o psicólogo foi fazendo o trabalho da terapia para que, em um certo momento, eu pudesse tirar a medicação e seguir agora... num novo pensamento. Sim, então, é um mindset seu que tinha que mudar, no exatamente, caso. Um pensamento. E como que muda esse mindset? Deve ser muito difícil. Muito, e leva tempo, muito tempo. O processo de terapia é um processo lento. Não dá para pensar que em 1 ano a coisa vai resolver. Entendi. Porque às vezes você identifica, isso é uma parada da minha infância e tal, então... Mas só conscientemente. Mas mudar realmente, inconscientemente, tirar isso de você, eu não sei nem como que seria isso. E aí, assim, tem terapia, a terapia tem linhas, né? Então, você pode fazer Gestalt, você pode fazer TCC, você pode fazer... São linhas diferentes de terapia. E aí, assim, a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que é uma das minhas favoritas, justamente tem alguns pontos que ajudam nisso do que você está falando, que tá, beleza, mas como que conscientemente eu vou conseguir? Existem exercícios para você fazer na hora que você sente aquela crise chegando, para você tentar parar e pensar no porquê dela, para você poder esmiuçar o porquê que ela está acontecendo. Então, esses são alguns passos que podem ser colocados quando o psicólogo é dessa linha e ele te intenciona fazer isso. Agora, existem outras linhas em que os passos são outros, em que o fundamento é outro. De qualquer forma, é um trabalho braçal. Realmente, não é uma coisa de você deitar e alguém, sei lá, faz alguma coisa ali no teu ouvido e você acorda sabendo. Não, é braçal. Tipo hipnose, vivendo né?
que também é uma coisa que tem um fundamento científico bem bacana. Mas mesmo isso não funciona assim. Deitei e entrei em trânsito e aí saí. Perdeu todos os traumas. Na verdade, a hipnose, quando feita, né, nessa linha de terapia, ela tem um papel de ajudar, de contribuir para o processo terapêutico. Pode crer. Você já fez hipnose? Eu fiz em uma época, um dos meus psicólogos Sugeriu isso? Sugeriu, a gente fez algumas. E foi legal? Não? Ah, cara, não foi uma coisa muito bacana para mim, não. O que não quer dizer que ela não seja legal. É, claro. Como qualquer medicação ou terapia, para algumas pessoas vai funcionar melhor, para outras não tanto. Eu fico... Então, na verdade, essas não, porque daí essas não têm um embasamento científico robusto. Mas a hipnoterapia, mas a hipnoterapia, sim, tem bastante. Não, pode crer. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.